Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui com mais um episódio, né, do podcast de Junho Branco aqui da Copiosa Redenção. Nós temos duas pessoas, um casal como convidado, já vou apresentar para vocês. Mas eu queria aqui só lembrar mais uma vez da importância, né, de você fazer parte do Amigos da Redenção. Entra no site da Copiosa Redenção, siga as redes sociais, Instagram e YouTube da Copiosa Redenção e saiba mais como você pode ajudar as obras, né, do Padre Wilton, as obras da Copiosa Redenção. Hoje a gente vai falar aqui com duas pessoas que são frutos dessa obra, tá? Então é muito importante a gente trazer aqui o resultado, né, disso que tanta gente, né, acaba ajudando financeiramente ou às vezes ajudando com o seu esforço de trabalho, em retiros, enfim, da forma que dá. E hoje nós temos duas pessoas convidadas muito especiais aqui da Copiosa Redenção. Elas passaram, né, pelo tratamento aqui, que a Copiosa faz um trabalho lindíssimo. Nós estamos aqui com o Leandro e com a Karina. Então, para começar, queria que vocês apresentassem. Eu sei que a gente conversou aqui, né, nos bastidores, que vocês conheceram antes, né, de participarem, vamos colocar assim, do trabalho, né, que a Copiosa exerce, tanto na Rosa Mística, né, que é o trabalho com as meninas, tanto em Uvaia, que é o trabalho com os homens, né, de tratamento da dependência química. Mas se apresentem, falem de vocês. Já sei que vocês têm 5 filhos, né? Então, assim, fala um pouco da vida de vocês. Quem são vocês? O que vocês fazem? Como se conheceram? Então, meu nome é Karine, né? Tenho 33 anos. Estamos casados com o Leandro já faz 20 anos. Uau. E eu tenho 5 filhos, né? Eu sou praticamente uma filha da Copiosa, né? Eu conheci a Copiosa em 2011 e desde lá, então, eu venho lutando com a adicção. Uhum. No primeiro tratamento, eu fiquei 1 ano e 6 meses com os meus 2 filhos os mais velhos, né? O Uhum. Gustavo e o Christopher. O Christopher, por exemplo, ele nasceu lá na comunidade. Quando você estava na Rosa Tava Mística. na Rosa Mística. Eu fui gestante para lá e daí tive lá e assim consegui criar a maternidade, ter a maternidade lá, né? Aprender a ser mãe lá. Então, daí fiquemos 5 anos limpos, Uhum. recaímos, voltemos, fiquei 3 meses para lá. Aí eu já tinha o Gabriel com 6 meses e saímos de lá, recaímos novamente. Voltemos agora em 2020, 2022, Uhum. né? Gestantes também novamente da Larissa, né? Que é o meu sonho realizado. É que você tem 4 meninos e agora uma menina, é isso, né? 4 homens E agora uma menina. Uhum. e a Larissa tá com 3 anos e faz 3 anos e 2 meses agora que eu tô sóbria, né? Com a graça de Deus e também da Copiosa, que nunca me abandonou, né? Antes, eu acho que se esse grupo que temos hoje, né, do Padre Wilton tivesse antes, eu acho que teria muito mais pessoas, né, sóbrias, como tá tendo hoje, né? Então, para mim é muito gratificante estar fazendo parte dessa obra, sabe? Porque eu tenho elas como minhas mães, né? Até comento com as irmãs assim, ah, a senhora é minha mãe, não tem, né? Então, para mim é uma alegria imensa fazer parte disso e poder ajudar outras pessoas, né? Muito... Que sofrem como eu sofri, né? E ver que sozinho a gente não consegue, a gente precisa de ajuda. Mas também a gente precisa querer, né, a mudança, né? Se a gente não querer, a gente não vai para frente. Gente para ajudar existe, né? Principalmente as irmãs. Mas a gente precisa querer também e correr atrás. Muito Mas bem. assim, a gente tá aí foi o que deve É isso aí. Amém. E você, Leandro? Então, nossa luta, como a minha esposa falou, a gente começou em 2011, né? Uhum. O primeiro tratamento deu certo por vários anos, né? Mas a gente deixou de lado a espiritualidade, né? Depois desses 5 anos de sobriedade, a gente deu uma relaxada, né? Com a sua espiritualidade, então a gente deu brecha para recaída, né? E
Hoje a gente vê a gente muito mais maduro, né? A gente vê de uma forma diferente que Deus faz a diferença, né? Não adianta só você parar de beber ou de usar droga e não ter Deus do lado da gente, né? Então, hoje a gente é bem, né? Eu digo, bem pegado a Deus. A gente pratica a obra de Deus, né? E tem dado muito certo mesmo, né? Já estamos aí com 3 anos de sobriedade novamente, né? E graças ao grupo também, né? Porque o grupo a gente vem de uma maneira no grupo e sai totalmente diferente, né? Tem vezes que você vem com um pequeno problema, às vezes, e tem gente que tem problema muito pior. Então o teu acaba sendo nada, né? Então só fortalece a gente, esse grupo. Muito bem. Leandro e Karine, de acolhidos, acolhedores agora, né? Graças a Deus. É isso, que bênção, né? Tem um padre em Campinas, ele já é falecido, mas ele é pioneiro quando se fala em comunidade terapêutica, é o padre Haroldo. E ele falava uma coisa muito interessante, que os melhores profissionais que lidam com dependentes químicos são aqueles que viveram na pele a dependência química. Vocês concordam com isso? Assim, porque hoje vocês ajudam, né? Tem um grupo de apoio. Eu queria que vocês falassem um pouco também do grupo de apoio, como funciona, mas é fato isso? Quanto mais a gente fato. tem na carne, vive na carne, é mais fácil a gente entender a dor do outro? É fato. Eu concordo com ele porque, né, quem já passou por problemas sabe a verdadeira sacrifício que é, né? É uma pessoa que pode estudar, mas a pessoa não vai saber como agir em determinadas situações, que nem um ex-adicto, sabe, né? Uhum. E aqui no grupo tem crescido muito o nosso grupo, sabe? Começou com pouca gente, há uns 4 anos atrás, e tem vindo muita gente procurando. É um bom sinal, né? Que as pessoas estão procurando ajuda, né? É isso. E o grupo tá aberto para as pessoas que quiserem aí somar com a gente. Legal. Como é que funciona, Karine? Onde acontece? Como é que funciona? Então, o grupo acontece aqui na Casa Geral mesmo, Uhum. de Irmãs. Primeiramente, a gente começa com a espiritualidade, né? Depois vem o tema, né? Cada terça-feira da semana é abordado um tema. Uhum. Dali nós discutimos qual é esse tema. É muito bom porque assim, as irmãs não acolhem só os adictos, mas sim os familiares. E a gente, sem o familiar, a gente não consegue, né? Quando a gente tem um familiar perto da gente, é mais fácil. E as irmãs, elas têm essa capacidade de acolher tanto o adicto como um familiar, assim como... sim, elas têm um coração muito grande para nos acolher, né? Uhum. E esse grupo, para nós, ele faz muita diferença, né? Porque a gente se sente em casa, sabe? A gente se sente como um irmão um do outro, né? Quando Uhum. porque daí depois o tema abordado é separado as famílias e separado os adictos, né? Os adictos, eles partilham o que eles sentem, eles partilham o que eles têm dificuldade, e a gente, como está ali para ajudar, né? A gente pode orientar eles como lidar no momento difícil, né? Como pedir ajuda, o que seria melhor ele abordar, né? Se seria bom ele ir em tratamento, ou se ele consegue, né, ficar limpo só de vir pro grupo, né? Mas geralmente a gente consegue só, dependendo das pessoas, é só o tratamento mesmo. Mas aqui a gente consegue trazer bastante pessoas assim. Temos até pessoas no grupo que faz 6, 7 meses que estão limpos só de virem no grupo, Uhum. né? E os familiares também, eles podem estar discutindo, né? Dizendo o que eles passam com os adictos, né? Porque eles convivem com essas pessoas, né? E para eles também é difícil porque eles não sabem como lidar com isso. Eles não sabem lidar com essa doença, né? Tem uns até que dizem, isso não é doença, mas com o passar do tempo, eles vão vendo que é uma doença, né? E que realmente ela não tem cura, né? Ela sempre vai habitar em nós. Uhum. Basta nós estar lutando para não recair novamente. Então, o grupo, ele acolhe nós muito bem. Legal. Vocês comentaram que teve um tempo de ruptura, né? Que a gente chama de recaída, né? Muito comum esse termo, né? Quando a gente fala sobre adicção. Uma vez foi falado sobre uma passagem bíblica onde uma pessoa vai à casa e aí ele só que não preenche nada e volta o espírito que estava antes, chama mais 7 e aquela casa é habitada por mais 7 espíritos piores. É uma analogia que Jesus traz ali sobre a recaída, né?
falam que a recaída é pior do que quando usa. Vamos falar um pouquinho disso para trazer um pouco à luz das pessoas, né? Quais são os gatilhos, o que que faz a gente recair? No caso de vocês, assim, o que trouxe a ruptura? Você já sinalizou, né, Leandro, que foi deixar a espiritualidade de lado. Corretamente. Temos um tripé que vocês trouxeram: viver em comunidade, grupo de apoio, família, espiritualidade. Quando a gente deixa algum desses de lado, é um fator para essa ruptura, para essa recaída? Como foi com vocês? Assim? É um grande risco. Como a gente terminou o tratamento lá foi em 2012, na época não tinha grupo de apoio, que nem tem hoje, voltado aos adictos, né? Não tinha. E então, hoje eu digo que hoje é bem diferente porque hoje a gente tem o grupo de apoio, hoje nossa espiritualidade é muito forte e a gente está em família. Então, tudo que a gente não teve naquele tempo, a gente tem hoje. E tá dando certo, tá mantendo a gente sóbrio. Então, se não tiver, que nem se falou, esse tripé aí, a pessoa tem um risco diariamente de recair de novo. Você concorda, Karine? Eu concordo. Concordo muito com o Leandro, porque assim, até então é só nós dois e os nossos filhos, né? Porque eu já venho de uma família adicta, né? O Leandro já vem de uma criação só de vós e eu também, né? Então, assim, a gente nunca teve nossos familiares muito presentes, né? Então era só nós. E aquele tempo nós era muito novo, né? Eu tinha apenas 19 anos. E Leandro acho que tinha uns 23, 24, né? Então a gente não tinha essa noção de família, né? A gente era muito novo ainda para tudo isso. E conforme agora foi passando o tempo, nós tivemos uma maturidade, né? Fomos amadurecendo e vendo que a gente sozinho a gente não consegue, né? Então hoje com o grupo nos ajuda muito, porque assim, uma terça que nós falte já faz muita diferença. Parece que a semana demora para passar. Quando a gente vem no grupo, a gente sente que não dava para voltar mesmo, né? Não. Então, acho que se tivesse o grupo antes, eu acho que ajudaria um pouco mais. Mas assim, é muito gostoso, assim, não tem como explicar o tão gratificante que é. É só você vindo participar e ver o projeto acontecer. É de terça-feira, qual horário? Aqui na Casa Geral? Começa às 7h15. 7h15, vai até que horas, mais ou menos? Máximo 15 para as 10, 20 para as 10. Tá bom. Depende do tanto de pessoas que vêm. Ultimamente tem indo crescendo, tem que dar uma dividida nos grupos para não estender, né? Que todo mundo partilha, né? Então, às vezes, a gente tá regrando um pouco os minutos das partilhas para não estender. Para não estender, tá bom. Legal. Você comentou de 2011, vocês conheceram o Padre Wilton, então, pessoalmente? Muito, muito. Conta um pouquinho sobre isso, como foi conhecer o fundador, né? Ele que pra gente é um santo, assim, como que foi isso? Olha, é uma benção, um homem abençoado. Eu digo que lá na Chácara do Vai, onde eu passei, eu amo aquele lugar, sabe? É uma terra santa, olha. Todo mundo que passa lá fala isso, que é uma terra santa lá. É um lugar, se encontra muita paz lá. E esse homem era um homem muito sábio, né? Deixou muitas coisas aí que só quem conheceu e teve a honra de conviver com ele vai saber, né? Mas eu sou muito grato à pessoa dele, de ter feito lá essa comunidade lá, porque eu que acompanho aí desde 2011, eu já vi salvar muitas vidas mesmo, muitas famílias reconstituídas através do tratamento que lá oferece, sabe? Então, deixou muitas saudades. Da Rosa Mística ele passava lá também? Sim, portanto, até que eu fui uma privilegiada, eu digo, porque eu fui batizada por ele. Uau! Então, Que coisa mais linda. Fui batizada quando era criança na comunidade, antes de ter o Christopher. Nós fizemos a catequese e daí teve o batismo, né? E eu fui batizada por ele. Então, para mim é uma alegria imensa, né? Saber que ele fez parte da minha vida, né? E deixar esse legado aí tão enorme, tão abençoado, né? Que é a Popiose Redenção, né? E lá na comunidade também é uma benção. Você chega lá, você sente aquela paz, aquele ar fresco, sabe? Você não quer ir embora. É difícil você querer ficar, né? Mas depois, quando você quer ficar, você não quer sair, né? Então, eu até falava assim, minha irmã, não dá para mim morar ali na casinha, porque lá tem um museu, né? Que foi a primeira comunidade, né?
que ele fez, a primeira casinha que teve lá para os adictos. Então eu falava, mano, deixa eu morar pelo menos na casinha que era do padre ali, pra eu poder ter vida. Não, você não pode, você tem que viver a tua vida lá fora. Mas assim, depois que você conhece, você não quer sair mais. Que É legal. muito gostoso. Recentemente viralizou um vídeo das irmãs, né? Fazendo beatbox e dançando. O que pra gente que conhece a Copiosa sabe que isso é característica da espiritualidade da Copiosa, dos irmãos, das religiosas, das freiras, dos padres, que é a alegria, né? Aí eu queria perguntar pra vocês como é que foi, assim, a primeira experiência que vocês tiveram com a Copiosa. Foi nesse sentido também? Vocês se sentiram acolhidos? Sentiram essa alegria? Tenta lembrar, assim, afetivamente. Como é que foi a primeira experiência sua, Leandro, com a Copiosa Redenção? Então, foi dia 14 de novembro de 2011, né? Uau, até a data lembra, Isso, me né? lembro porque foi um dia que marca até hoje a minha vida. A Karine já estava na Rosa Mística, né? E eu fui um pouco tempo depois, demorei mais um tempo para ir. Mas foi uma experiência muito boa, sabe? Lá naquele tempo lá era duas chácaras separadas, né? Quem chegava direto da rua ficava um mês de uma chácara para, né, sair um pouco da rua, né? Depois ia pra convivência lá com outro pessoal. Mas eu fui muito bem acolhido mesmo, né? Eu cheguei lá muito destruído, né? Muitos anos de droga e de bebida, muito tempo mesmo, né? Então, nossa, eu pesava acho que nem 50 quilos. Meu Deus. Cheguei lá acabado, né? Porque o uso do crack, que era mais forte, nossa, acaba com a vida da pessoa, né? Você não se alimenta, você não dorme. E fui muito bem acolhido lá, muito bem acolhido mesmo. É, comia bem, dormia bem. Então, e eles passam um valor para você se conhecer novamente, sabe? Saber que você é um filho amado de Deus e você resgatar a tua dignidade. E tem a espiritualidade também, A né? espiritualidade é muito forte. E a primeira vez que eu senti o Espírito Santo tocar em mim foi num grupo de oração lá, Uau. na Chácara de Vai. Sabe quando você sente o Espírito Santo falando com você? Foi lá. Então foi, nossa, uma capela abençoada lá, que tem uma capela lá. Foi lá num grupo de oração. Que especial. E você, Karine, como é que foi na Rosa Mística? Então, eu tive o privilégio de morar com a irmã Marisele, né? Ah, aqui viralizou, inclusive. Cantora, Maravilha Alegre. Isso, e essa é uma característica dela muito grande, né? Que é o louvor, né? Então, ela é uma pessoa incrível. Nossa, ela e as outras irmãs que conviviam lá comigo são pessoas assim que não tem como você explicar. É só você convivendo mesmo para ver. Para mim foi sofrido porque foi sofrido para mim, né? Mas para elas chegarem e me acolherem assim, foi muito gostoso assim, porque eu não tinha convivência com meu pai, nem com a minha mãe, cheguei grávida com 3 sacolinhas de roupa e perdida, né? E lá elas fizeram eu encontrar minha identidade, né? Ser uma nova pessoa, uma nova mulher. Tudo que eu sei hoje, eu sei porque elas me ensinaram, né? Lá eu aprendi muitas coisas, muitos valores, né? Que elas nos ensinam lá e eu sou muito grata, sabe, a elas, assim, porque hoje o que eu sou, como eu sou mãe, tenho meus sonhos, né? Se tornando realidade, foi porque elas colocaram isso dentro de mim, né? Elas me deram essa, vamos dizer assim, essa força, sabe? E até hoje elas me dão força. Elas dizem, não, não desista. Porque eu tenho contato com todas elas ainda. Uhum. E eu falei, irmã, longe de mim, a senhora não vai ficar. Onde a senhora for, eu vou até ti. Vamos falar de missão, então? Cara, tem uma coisa muito bonita em vocês dois, é que dá pra notar o amor e a alegria de servir. Eu acho que isso vem de uma palavrinha chamada gratidão, né? Sim. Sim. Então, assim, vamos falar da missão que vocês têm agora, né? Como surgiu? Como foi o estalo? Como foi o chamado? Vamos ajudar pessoas que passaram
pelas mesmas pessoas que a gente? Foi uma conversa que vocês tiveram? Foi um momento com Deus, com Jesus? Como isso aconteceu? Como surgiu essa ideia de vamos ajudar as pessoas? Eu vejo que assim, que é tudo por Deus, né? É tudo por Ele, não é nada por nós, né? É tudo isso já estava escrito por Ele, né? E eu sinto que eu preciso fazer parte disso, porque quando a gente tá na adicção, a gente precisa muito de um apoio, sabe? E quando a gente tá, muitas vezes a gente fica sozinho nessa adicção, por quê? Porque a gente perde, não que o pai ou a mãe deixou de nos amar, é que a gente deixou esse amor para trás, né? Que como a gente deixa o amor próprio, a gente também deixa o amor do pai e da mãe de lado. Não porque eles nos deixaram, mas sim porque nós esquecemos isso. E a gente começa a viver só para dicção e deixa o resto de lado. E eu vejo que a gente tem que correr atrás. O pai e a mãe, eles não têm força para correr atrás do filho, né? E a gente vai estar ali para te ajudar, sabe? E vem várias pessoas, né? Adictas assim, olha, o pai e minha mãe não querem saber mais de mim. Eu preciso da ajuda que você tem. Mas nós vamos estar aqui. Nós estamos aqui para te ajudar. E contamos os nossos testemunhos, né? Então, muitas pessoas dizem, nossa, que legal, né? E vocês estão bem até agora? Eu falei, sim, estamos bem, mas assim, foi difícil no começo. Mas hoje nós estamos aqui para te ajudar, porque a gente sabe a dor e o sofrimento que é. Que aquilo naquela vida não é vida para ninguém, né? É muito dolorido. É dolorido que você está nela e é muito mais dolorido você sair. Então a gente precisa de alguém que entenda, né? Porque a gente, como já passou por isso, a gente entende a dor que eles estão passando. E a gente tenta passar a mais segurança, né? Mais apoio, né? Dizer que eles não podem desistir. E realmente, a gente não pode desistir. É isso aí. E aí, Leandro, como é que foi essa decisão no seu coração de, né, vou ajudar quem viveu aquilo que eu vivi? Então, eu vou falar pra você que é uma coisa por Deus, que Deus, ele incomoda a gente pra gente não guardar isso pra gente, incomoda de uma maneira boa, sabe? Pra você falar pras pessoas, você compartilhar como é a vida sóbria, é tão boa, né? Porque hoje aqui na cidade tá muito grande o número de usuários, muito grande mesmo. E eu não consigo ficar mais quieto, sabe? De falar pras pessoas que eu já tive essa vida, já. Você vê as pessoas na rua, comendo do lixo, né? Vivendo nessa situação. Eu chego e falo de Deus para essas pessoas. Falar, pessoa, amigo, eu já passei por essa situação que você está passando. E eu sei que tem saída, né? Deus me resgatou lá do fundo da fossa, né? Porque o poço é água limpa, então era do fundo da fossa. Do Bem fundo da isso, né? fossa. É abaixo do poço ainda, né? É lá no... Então ele me tirou dessa vida e hoje tô aqui para honra e glória do Senhor, porque ele dá chance, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente tem chance de mudar, né? Basta a gente querer e ter força, né? Nessa trajetória de sobriedade, tava pensando aqui, porque sempre tem alguma coisa que nos marca, né? Uma pessoa, uma frase, uma passagem bíblica. Tem algo que fica no coração de vocês, assim, que impulsiona vocês a continuar? Algo bom, assim, que te marcou e falou, cara, isso aqui tá no meu coração. Sempre que eu precisar, eu volto nessa lembrança para me ajudar. Vocês têm isso? Assim, tem alguma coisa que... Um momento que seja uma palavra, não sei, alguma coisa que marcou a vida de vocês nessa sobriedade? Assim, faz parte da sobriedade também, mas tem assim, que me marca muito, foi quando eu fui pedir ajuda, na primeira vez. Uau. Eu, gestante, né, já fazia... Você tava na rua? Eu tava na rua. Fazia um mês que eu tava na rua, eu não sentia mais o Christopher mexendo na minha barriga. Eu percebi se eu preciso de ajuda. E eu fui no CAPS. Fui no CAPS, tinha uma irmã lá, que ela era psicóloga da humanidade também. E eu cheguei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso de ajuda, não tenho casa, meu marido não tá dando pra nós ficar junto, meu filho tá com ele, minha mãe não me quer, meu pai não me quer, e eu preciso de um lugar pra ficar. E a moça falou, ela falou assim, não, tem uma irmã ali, espere e já converso com ela. Eu sentada, fumando cigarro, sentou a freira do meu lado e falou assim, você precisa de ajuda? Eu falei assim, não, eu preciso de ajuda.
tem bom dia mais, eu preciso de um teto. Tô grávida aí. Dela, então vem aqui às 1h da tarde, que a irmã vai passar aqui, vai vir pegar e eu te levo pra comunidade. E eu falei assim, não, então tá bom, né? Saí de lá, fui pra casa. Tive várias minhoquinhas na minha cabeça dizendo, não vá, não vá, não vá. Mas eu senti que aquilo, ela tinha falado de uma maneira assim, tão firme comigo, que eu percebi assim, não, ela falou muito firme comigo, eu preciso ir. E foi esse momento me marca até hoje. Claro que tem outros maravilhosos, né? Aham. Mas esse é o momento que me marca muito, que foi aonde eu me encontrei, né? Foi o momento que eu disse, não, eu tenho jeito sim. Né? Várias pessoas disseram, você não tem jeito, você vai ficar assim, vai viver assim. Mas ela não disse isso pra mim. Ela só falou, não, esteja aqui a 1 hora que você vai comigo pra comunidade. E foi a tua decisão, né? Foi o teu sim, né? Sim. Caramba. E você, Leandro? Tem alguma coisa que te marcou que você lembra, assim? O que me marcou para me criar, assim, a coragem de ir para lá e meio que foi nos empurrão, foi essa mesma irmã que acolheu É. ela. Uau, vocês lembram o nome dela, não? Ela não faz Não, faz é uma mais parte irmã, da tá? comunidade, mas eu fui visitar a Karina um dia e eu passei a noite inteira usando, até umas 4 horas da manhã, e daí uma vez por mês tem visita lá, né? E eu fui levar as coisas que ela precisava lá, e eu cheguei, nossa, muito feio lá. E essa irmã olhou pra mim assim e falou, Leandro, você tá proibido de entrar aqui até que e de ver seu filho, nem por telefone, até que você vá se tratar. Daí eu me lembro até hoje. E foi, foi por esse puxão de orelha dela que eu tomei a decisão de mudar de vida também. Eu vou entrar nesse assunto aqui, que é um assunto muito importante. Você falou de firmeza, você falou de puxão de orelha. Vocês acreditam que esse é um bom caminho? Assim, de falar com as pessoas que às vezes estão no tratamento, porque eu sei que muitas vezes as pessoas chegam carinhosamente, mas será que não tem que ter um pouco mais de coragem, né? Um pouco mais de, sei lá, de autoridade para falar com quem tá na rua, para falar, olha, você precisa mudar de vida. Vamos para esse lugar. Vocês acreditam nisso? Assim, tem uma forma, é, vocês acham que funciona mais do que outra, por exemplo? Olha, é muito difícil você abordar as pessoas e as pessoas parar pra te escutar. Principalmente na rua, né? Principalmente quem mora na rua. É, Então, eu não acredito que esteja uma fórmula certa. tá. Porque cada pessoa vive de uma forma, cada pessoa é um tipo. Tem pessoas que é mais dócil, tem pessoas que são agressivas. Então, você tem que saber muito como falar. Uhum. Pra pessoa te dar atenção, sabe? Certo. Outro dia eu tava trabalhando dentro de um cemitério. Eu faço roçado, serviço de jardinagem. Aham. Presto serviço pra prefeitura. E encontrei um casal que tava morando dentro desse cemitério. Daí o cara veio falar pra mim, pô, Zeca, eu já vou fumar uma droga ali. Eu falei, irmão, sai dessa vida. Eu já fui dessa vida, cara. Eu falei, te mostro o caminho, cara. Sai dessa vida. Vai dar um lar digno pra sua esposa, né? Voltar a ter uma vida digna, que Deus vai te abençoar na tua vida. Só basta você querer. E ele foi embora chorando, assim, sabe? Então, é coisa que marca a gente, sabe? Foi o jeito que você falou com amor O ali. jeito que falou com amor, aquele cara chorou na minha frente, assim, bem no horário da moça, assim, foi, pra mim, é gratificante, sabe? De a pessoa parar e te escutar. Se ela vai parar ou não vai, né? Mas a Tua sua parte parte você tá fazendo. fez. Exatamente. Eu acho que é um pouco disso. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas, como você comentou, né, Karine, às vezes não tem a figura paterna, não tem a figura materna. E muitas vezes essa firmeza é um pouco disso, né? A gente tem que amar, mas amar. A firmeza, quando eu falo firmeza, é firmeza com amor também. O Padre Hilton era firme. Todo mundo fala, eu não conheci ele, É, mas falam que ele era firme com amor, né? Eu acho que é um pouco disso, né? Essa paternidade de você fala pra pessoa, olha, você precisa de uma decisão na tua vida, né? E a gente tá aqui para te ajudar. Então, acho que é um pouquinho do que eu queria trazer aqui, é essa visão, né, de fazer o papel que muitas vezes outras pessoas acabam não fazendo na nossa vida, que é um pouco da firmeza da paternidade. Eu queria entrar num outro assunto, que é, se vocês pudessem, vamos falar assim, vamos olhar para a câmera
E se vocês pudessem, de maneira individual, dar algum conselho para as pessoas que estão assistindo. Porque eu sei que tem muita gente que é interessada, tem curiosidade com relação à droga. Deve ter jovem que vai assistir, né, adolescente. Então, assim, o que, pela experiência de vida, por tudo que vocês passaram, né, por tudo que vocês ouvem no grupo de apoio, o que vocês diriam para essas pessoas, assim, como recado? Começando por você, Leandro. Eu, em primeiro lugar, eu digo para jamais experimentar qualquer tipo de substância, desde as ilícitas como as lícitas, que é o cigarro e a bebida, né? Porque o meu pior erro foi começar a fumar cigarro aos 9 para 10 anos, né? Depois do cigarro já veio a maconha, bebida, Me identifico. cocaína A e gente fala crack. muito isso, né? Então, isso é um ciclo que não adianta a pessoa dizer que vai ficar só num, porque não vai, né? Isso é um ciclo que eu já vi muito acontecer, né? Eu estou com 41 anos e vejo acontecendo muito. E o recado que eu digo para os jovens de hoje, que pensam que fumar maconha é bonito, não é bonito, porque logo você vai estar cheirando cocaína, logo você vai estar se afundando na bebida. Então, não é um bom caminho. Não é um bom caminho, vai acabar com a tua família, vai acabar com o teu sonho de ter uma boa profissão, de ter um bom trabalho, uma casa boa, um carro bom. Então, drogas sem pensar. Isso aí. Bom, o que eu deixo é que não, a vida adicta não compensa. As drogas, ela não compensa. Não adianta você dizer, não, mas eu vou usar só o final de semana. Não, você vai começar só o final de semana. E depois, no meio da semana, você já não vai aguentar, você vai dizer, não, mas eu tô precisando para mim me desestressar. Não, você não tá só se desestressando, você está se afundando. E assim, você precisa querer, né, largar das drogas. Não adianta o pai e a mãe dizer, ai, filho, largue. Não, você precisa querer largar. E assim, isso não compensa, porque quanto mais você diz, ai, vai ser só o final de semana, mais vai ser mais no final de semana e mais no final de semana até você chegar no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, vai ser mais difícil de você sair. Então, primeiro pense antes de usar só esse final de semana, de usar só mais hoje, só mais amanhã, porque não vai ser só mais hoje, não vai ser só mais amanhã. Depois que você estiver no fundo do poço, vai ser muito difícil você sair. Mas caso você esteja disposto, né, a largar, né, da vida adicta, o grupo de apoio vai estar aqui de braços abertos para te esperar. E nós também vamos estar aqui esperando vocês para ajudar no que nós possamos ajudar. Muito bem. O grupo de apoio tem alguma rede social, alguma forma de entrar em contato, assim? Um WhatsApp, alguma coisa? Então, acho que é só o WhatsApp, só por enquanto que nós Ah, sabemos é só isso, tá bom. sabe? Mas mais para frente nós estamos começando a crescer, né? Tá bom. Mas passa pro pessoal, pode passar o número para o pessoal entrar em contato? Só para quem está participando. Ah, tem isso também, entendi. Mas, se alguém sentir interesse, pode procurar a Zora Armand Leniver na Casa Geral, Casa que ela Geral. dá todas as informações. Isso, você que é de Ponta Grossa, a Casa Geral aqui da Copiosa Denção, fale com a irmã Leniver. Elenir e venha de terça-feira a partir das 19, né? Queria agradecer mais uma vez aos queridos Leandro e Karine, né? Mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o grupo de apoio. A gente fica muito, muito feliz quando a gente vê histórias de frutos, né, da Copiosa Denção, que hoje ajudam pessoas, né? Ajudam famílias, na verdade. Quando você ajuda um adicto, você está ajudando a família do adicto também, Sim, né? claro. Vocês sabem disso, né? Então, que Deus abençoe mesmo de verdade, que a sobriedade seja até o final da vida de vocês. O Só por Hoje dure até o último dia Amém. e que vocês, de fato, continuem levando esse testemunho real para mais e mais pessoas. Com certeza a gente vai se encontrar outras vezes, vocês vão falar, estou há 5 anos limpo, 10 anos limpo, 15 anos limpo. E o grupo de apoio continuando aqui. E para você que é de Ponta Grossa, lembrando mais uma vez, né, o convite, às terças-feiras, a partir das 7 da noite, grupo de apoio, tá? Para você que é adicto e para você que tem família, né? Que você é família de adicto.
Quero aproveitar também e lembrar que estamos fazendo uma série de podcasts no Junho Branco, no mês de junho. E essa série de podcasts é justamente para falar sobre saúde, né, mental, principalmente focada na dependência química. Um assunto que a gente fala muito na Copiosa Redenção. E aqui fica o convite. Siga as redes sociais da Copiosa Redenção, acesse o site da Copiosa Redenção e se torne um amigo da Copiosa, tá bom? Ajude a gente financeiramente para que a gente possa alcançar cada vez mais, né, pessoas no tratamento e na prevenção das drogas. Só para lembrar que a Copiosa vive da providência divina, tá? Então, vive das doações. Isso é muito importante para a vida das irmãs dos religiosos da Copiosa, tá bom? Fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo podcast e força e coragem.